Oi, pessoal! Eu sou a Fernanda do Episódios da Fer e hoje tá começando mais um episódio. É isso mesmo, hoje a gente vai conversar sobre epilepsia e hipnose. Bora lá? Então, solta a vinheta. Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no meu canal. Aos novos inscritos, sintam-se vocês também muito bem acolhidos aqui por mim. E se você estiver chegando agora, se gostar do conteúdo, inscreva-se, já deixa o seu like e não se esqueça também de ativar o sininho. Sim, gente, o cenário tá um pouco diferente porque eu tô aproveitando já a gravação que eu estava fazendo. Por quê, gente? Porque assim, esse vídeo ele vai ser bem diferente porque eu decidi conversar com uma hipnoterapeuta. Eu acho que é assim que fala. Sim, a doutora Ellen. Doutora Ellen, muito obrigada por ter aceito esse convite para poder tirar muitas dúvidas, esclarecer e clarear ideias que, pelo menos na minha cabeça, estavam tão obscuras, filosófico, né? Mas acho que é depois que a gente conversa com uma hipnoterapeuta, a gente fica assim. Então, gente, esse vídeo ficou super longo, tá? Ele vai ser dividido em duas partes. Eu não quero estender muito, eu queria até dividir em mais partes, mas ia ficar muito denso se eu dividir mais do que isso. Gostaria também de agradecer ao Lucas, sim, meu inscrito aqui do canal há um tempo e membro também do grupo latino-americano de epilepsia, por essa super sugestão. Pesquisando, eu conheci a doutora Ellen. Gratidão a todos vocês que fazem parte aqui do meu canal, que dão sugestões, enfim, que estão sempre engajados com a causa, certo? Então chega de enrolação e aproveitem o vídeo. Oi, pessoal, olha só, estou com a doutora Ellen. Ellen, seja muito bem-vinda, hipnoterapeuta, e ela vai contar um pouquinho sobre a experiência dela, sobre a formação, e vamos fazer essa relação entre epilepsia e hipnose. Muito bem-vinda, Ellen. Muito obrigada, Fernanda. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Ellen Borim, eu sou hipnoterapeuta, já estou na área há mais de 3 anos e meio já. Também sou formada em constelação familiar, psicanálise, então eu já estou nesse mundo da mente já faz um tempo já. Já atuo já faz 3 anos e meio. E eu vim aqui falar um pouco sobre hipnoterapia, convite da Fernanda, e que relação que isso pode ter com a epilepsia, de que maneira que isso pode ajudar quem tem. Então, eu acredito que vai ser uma conversa muito produtiva e vai fazer a gente entender um pouco mais de si mesmo, que querendo ou não, trazer isso é autoconhecimento. É importante a gente saber como a gente funciona, antes de entender o porquê que a gente manifesta o que a gente tem. Obrigada por ter aceito o convite, viu? Ok, eu que agradeço. Hum, Então tá, eu quero começar com a primeira pergunta que já é um pouco esclarecedora, né? É a questão de a hipnose é um assunto tão estigmatizado quanto a epilepsia. Defina para a gente, em poucas palavras, o que é e para que serve a hipnose. Então, a hipnose, como você falou, assim como a epilepsia, ela é bem estigmatizada, por quê? Porque as pessoas têm um conceito que ela é um poder, é algo sobrenatural, é algo que vai controlar a pessoa, é algo que vai tirar a consciência, e não é absolutamente nada disso. Uhum. Para você entender, Fer, você e todo mundo que está assistindo, você tem medo, tem alguma insegurança a respeito da hipnose? Você já tinha ouvido falar? Eu tenho medo de hipnose, sim, e tanto é que, olha, talvez eu passe vergonha falando isso, mas vou falar o que eu sei e o que eu penso, tá? Eu confundo muito hipnose com regressão. Tanto é que Sim. ontem, quando eu estava fazendo a reunião com o Grupo Latino-Americano de Epilepsia Brasileiro, eu comentei, falei assim, ai, gente, amanhã eu vou fazer a entrevista com a doutora sobre epilepsia e regressão. Aí todo mundo, hã? Aí, ué, não é sobre hipnose? É verdade, é sobre hipnose. Eu confundo muito e eu tenho muito medo. Aham, entendi. E você gostaria de fazer um exercício para você entender o que é isso?
Como assim, Fazer um exercício? exercício simples, para você entender o que que é hipnose. Claro, Uhum. com Aí certeza. mesmo onde você, aí mesmo onde você Agora? está. Agora já, aqui é tudo ao vivo. Tá bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não corre o risco de eu ter crise, não, né? Nenhum, nada, é tranquilíssimo esse exercício, é muito seguro, pode ficar tranquilo. Então, Aí partiu. mesmo onde você pode fechar os olhos. E deixar fechado como numa manhã que você acordou e não queria sair da cama. Você só queria estar ali, relaxada, tranquila, feliz. Enquanto você está aí de olhos fechados, eu quero que você traz dentro de você um sentimento de felicidade. Para mim, talvez seja uma coisa, para você talvez seja outra. Para mim, a felicidade, a alegria, aquele quentinho que a gente sente no coração. E eu queria que você trouxesse ela do jeito que ela é para você. E quando você traz esse sentimento, Fernanda, eu gostaria que você trouxesse momentos, lembranças, pessoas, lugares onde você sentiu esse sentimento de alegria. Claro que vão surgir muitos aí, porque você já passou por muitos momentos assim, mas nesse momento eu quero que você escolha um. Um momento onde você sentiu felicidade, onde você sentiu alegre, que você se sentiu bem. Que momento que vem para você quando eu falo nesse sentimento? Ah, o primeiro que veio na minha cabeça foi: abro o olho ou fecho? Eu fico de olho Pode, fechado. pode abrir o olho se quiser, não tem problema. O primeiro que veio na minha cabeça foi quando eu recebi uma festa surpresa da família do meu marido, de aniversário. Foi o primeiro que veio. Você ficou feliz, ficou contente de ser prestigiada, de sentir aquele amor de todo mundo? Nossa, nunca que eu imaginei que eu fosse receber uma festa surpresa. Foi, acho que foi a única na minha vida, né? Ou é mais recente, né? É, também. Então, Parabéns, Fer, você passou por uma hipnose, você fez uma regressão nesse momento. sério. Hipnose, a gente pensa que é algo sobrenatural e não é. Vamos dizer três coisas que a gente precisa fazer para dizer que é hipnose. Primeiro, seguir uma instrução. Falei, Fer, você quer fazer? Quero. Ah, então fecha os olhos. Então você seguiu uma instrução. Segundo ponto, você se permitiu. Você estava ali um pouquinho de medo que fosse algo, mas você falou: não, eu confio na ela. Eu vou fazer isso daí. Ela falou que é tranquilo, ela falou que é seguro, então eu vou fazer. Então, primeiro ponto, você seguiu uma instrução. Segundo ponto, você se permitiu, você se abriu a fazer esse exercício. E o terceiro ponto, eu falei: foca num sentimento de felicidade, de alegria e me traz esse momento. E você trouxe essa lembrança. Esses três pontos são os necessários para a gente dizer que é uma hipnose. Por quê? A hipnose é um estado natural da mente. O tempo todo a gente está seguindo instruções, o tempo todo a gente está se permitindo segui-las, fazer as coisas, e o tempo todo a gente está focando em algo que a gente quer. Baseado nisso, Fer, você pode ver que a gente faz isso o tempo todo, o dia todo. Quando a gente vai numa loja, vai fazer uma compra, ó, moço, eu quero um tênis azul. Ó, esse tênis aqui é da marca tal, é bom, é de boa qualidade. Ó, hoje ele tá em promoção. Você fala, nossa, eu tava precisando de uma promoção hoje que minha condição financeira tá para isso. O que que você faz? Você ouve a instrução dela, você se permite, você aceita e você foca nisso. Pronto, isso é uma hipnose também. Ah, uma situação também que a gente passa muito, assistir um filme. Ah, tô assistindo um filme. Chorei com aquele filme. A situação não é sua, o evento não é com você, o que fez chorar não é seu, não é um conflito seu. Mas você se envolveu tanto naquilo que você chorou como se você fosse o personagem. Então você seguiu uma instrução, você se envolveu, você se permitiu e você focou naquele filme lá, para você estar envolvido emocionalmente com ele. Ao ponto de chorar. Ao ponto de chorar, exatamente. Então, hipnose é uma coisa que a gente faz o tempo todo, só tem um nome diferente. Por que que eu falo que parabéns, você fez uma hipnose e uma regressão? Porque você reviveu um momento que você passou. Nossa, Ellen, mas não tá todo mundo aqui. Não, não tá todo mundo aqui. As pessoas da sua festa surpresa não estão aqui. Ela não está acontecendo nesse momento. Mas você está sentindo como se você estivesse lá. Ah, eu me senti feliz lá naquele momento. Eu me senti bem, você trouxe um sorriso no rosto. Você não estava vivendo ele. Mas era como se na sua mente, na sua imaginação, você estivesse revivendo porque você sentiu a mesma coisa a hora que eu te dei essa instrução.
A regressão nada mais é do que isso. Você trazer o sentimento e imaginar aquele momento. Porque de imaginar é como se a sua mente estivesse lá. Ela não diferencia o hoje do ontem, do ano passado. Ela traz o sentimento da mesma maneira. Ela traz as imagens da mesma maneira ou de maneira parecida. Mas você revive através da imaginação quando você sente, quando você traz o sentimento daquele momento. Nossa, é muito mais simples do que muita gente pensa e do que eu pensava também. Por isso que é o que você trouxe no começo. É uma coisa muito estigmatizada, mas é uma coisa que a gente faz o tempo todo. Que a gente passa o tempo todo, que a gente está vivendo o tempo todo. Quando a gente lembra de alguma coisa, nossa, eu passei por isso agora, eu senti o cheiro de bolo de milho e lembrava que a minha avó fazia quando eu ia lá na casa dela, estava cheio de neto, aquilo me deixava feliz. Mais uma regressão. Você trouxe um momento, você lembrou, trouxe uma memória, você sorriu como se você estivesse na casa da sua avó. Ah, então essa questão, não passei vergonha, essa questão de regressão e hipnose, ligação entre um e outro. Não, nenhuma. Porque a regressão é uma das ferramentas da hipnoterapia. É uma das mais usadas, porém, não é a única usada no tratamento. Outra coisa que é importante falar também, Fer, é que hipnose e hipnoterapia são duas coisas diferentes. Hipnose é isso que eu te expliquei nesse momento e é uma das ferramentas da hipnoterapia. Porque, na verdade, a hipnoterapia ela é um conjunto de técnicas que você usa como terapia para o paciente resolver algum mal emocional, algum sintoma de causa emocional. Então, a regressão, sim, é uma das mais usadas, mas não é a única, nem isoladamente. A gente pode fazer hipnoterapia sem a regressão. A gente pode fazer com milhares de outras ferramentas. Entendi. Então, eu quero aproveitar que eu tô com uma hipnoterapeuta e esclarecer todas as dúvidas que eu tenho. Por que esse estigma de que você perde a consciência numa regressão? Então, é porque toda e qualquer profissão que a gente conheça, ela tem o lado bom e tem o lado que a gente julga como sendo ruim. Então, existem bons profissionais, existem maus profissionais, existe informação e existe falta de informação. Quem criou a hipnose, quem é, trouxe a hipnose com esse nome, vamos dizer assim, foi Freud. E lá da época do Freud, ele mesmo descreveu como sendo um poder da mente. Só que, quando eu falo para você poder da mente, você já imagina aquela coisa mágica. E é o que Freud achava que era. Só que, com o passar do tempo que se foi desenvolvendo essa técnica, que se foi estudando ela com o fundo de neurociência, porque hoje hipnoterapia, hipnose é pura neurociência, se entendeu que isso é um poder natural da mente e não um poder mágico. Nossa, Então, esse estigma se constrói em cima da mágica, que por muito tempo se acreditou que era hipnose. Hoje, quando a gente estuda a fundo, hoje, quando a gente entende a fundo do ponto de vista de neurociência, a gente vê que não é mágica nenhuma. É uma capacidade natural da mente. É isso que a gente define o que é a hipnose. É uma capacidade natural da mente, que ela já faz o tempo todo. O poder que ela já tem o tempo todo, mas não é um poder mágico. É uma capacidade natural. é muito mais simples do que a gente pensa. Exatamente. Bem isso. Nossa, muito bom, muito obrigada. Quer complementar com mais alguma informação? Sim, gostaria de complementar com o que seria a hipnoterapia. Vamos lá, você trouxe um momento aí, você trouxe uma lembrança e você fez uma associação positiva com isso, né? Um momento feliz da minha vida foi uma festa surpresa. E a Uhum. gente faz muitas associações positivas. Por exemplo, desde pequeno, sei lá, meu pai gosta muito de futebol. Eu vi a felicidade do meu pai, eu vi a paixão do meu pai por futebol e fui começando a gostar também. Então, por que que eu comecei a gostar de futebol? Porque ele é legal? Sim, também. Mas porque você viu uma pessoa que te gerou, a pessoa que te deu a vida, gostava tanto que você falava, nossa, isso parece ser legal mesmo. Meu pai fica feliz, meu pai fica todo contente quando ele vê um jogo de futebol. Isso deve ser bom. Então, à medida que você vai assistindo e vai gostando e vai vendo a felicidade do seu pai, você entende que futebol é uma coisa boa.
E você faz uma associação positiva associada a isso. E o que que acontece? Como é que a hipnoterapia trabalha isso? Como eu te falei, primeiro, a hipnoterapia é um conjunto de técnicas. Regressão é uma delas, mas a gente usa muito neurociência. Dependendo do profissional, ele pode usar PNL, ele pode usar constelação familiar, ele pode usar psicanálise, ele pode usar coaching. Tudo isso você pode usar junto, mas a hipnoterapia é um conjunto de técnicas onde a hipnose é a principal, mas não é a única. Para que que a gente usa a hipnoterapia? Para a gente entender as associações negativas que a gente faz às coisas. Por exemplo, quando a gente tem um sintoma, seja epilepsia, seja ansiedade, seja uma alergia no corpo, é normal que a gente tenha isso? Ó, um ser humano vai nascer e ele vai ter ansiedade. Não, a gente Não, desenvolve, certo? a gente desenvolve com o tempo. Se a gente desenvolve com o tempo, por que que a gente desenvolve com o tempo se não é uma coisa natural, né? Por que que algumas pessoas têm e outras não? Porque esse desenvolver esse sintoma pode ser algo emocional. E de que maneira isso acontece? Desde que a gente é pequeno, é como se a gente fosse uma caixinha aberta. A criança, ela não tem conhecimento, ela não tem maturidade das coisas, então ela aprende coisas o tempo todo. Assim Uhum. como eu te falei o exemplo do futebol, nossa, eu vi meu pai assistindo, ele gosta, ele é apaixonado, então deve ser algo bom. A gente também faz associações negativas referente às coisas. A sofrimentos que a gente passa, a traumas que a gente passa, a coisas ruins que a gente passa. E às vezes essas associações negativas que a gente faz, o corpo entende, acumula e manifesta de alguma forma. Então, por exemplo, a gente está trazendo aqui, né, o assunto principal de hoje é a epilepsia. Vamos trazer isso de um ponto de vista biológico. Existe uma coisa que se chama medicina germânica. Quem que desenvolveu isso? Foi o Dr. Hammer, ele era um médico. E o Dr. Hammer, certa vez, ele desenvolveu câncer. Ele percebeu que esse câncer veio logo após a morte do filho. E ele começou a achar, poxa, será que eu desenvolvi isso como a respeito de alguma coisa? Porque meu corpo sempre foi totalmente saudável. Como é que eu desenvolvi algo que meu corpo não tinha? Eu não nasci com esse câncer. Por que que eu desenvolvi isso? E ele, muito curioso, começou a pesquisar sobre isso. Sendo médico, ele encontrou pacientes com o mesmo mal que ele e ele percebeu algumas semelhanças que esses pacientes também tinham passado alguns traumas, alguns conflitos emocionais fortes durante a vida. O que que essa pessoa fez? O que que o Dr. Hammer fez? Ele aproveitou da profissão dele, que era medicina, e começou a mapear o cérebro dos pacientes dele. E ele começou a ver que tinha algumas coisas em comum entre o mal dele e o dos pacientes que tiveram a mesma dor dele, que tiveram o mesmo câncer dele. E ele, nesse mapeamento do cérebro, ele começou a ver que determinada área foi afetada para ele e para os pacientes também. Ele começou a falar: olha só, talvez o que eu passei eles tenham passado também. E talvez outras doenças que a gente nem tenha conhecimento afetem outras áreas do cérebro. E ele começou a mapear isso, ele começou a ver coisas em comum nessas pessoas. E eu Era tipo alteração no mesmo local do cérebro, seria isso? Exato, vamos dizer assim, ele teve esse câncer aqui, o que afetou era essa área. Ele começou a fazer tomografias, começou a fazer exames nos pacientes e via que aquela mesma área estava afetada para pacientes com o mesmo câncer que ele. Então ele começou a falar, opa, tem coisa aí, vou pesquisar um pouquinho mais a fundo. E ele descobriu que cada doença que possa ter causa emocional afeta a mesma área do cérebro. Então, baseado nesses estudos, ele entendeu que é possível que certas pessoas desenvolvam algum mal, porque tem essa tendência, não porque seja genético, não porque seja um karma ou alguma coisa que passou na vida, mas sim porque essa pessoa passou por um sofrimento, passou esse sofrimento em solidão. Esse sofrimento foi um choque para a pessoa, foi uma coisa inesperada, assim como foi a morte do filho dele, e isso desenvolveu afetou o cérebro de modo que, opa, ele passou por esse conflito e nós, corpo,
precisamos lidar com isso de alguma forma, porque mente e corpo estão interligados. Então, o corpo entende que lidar com esse sofrimento é uma forma de se defender. Seria um Ou se... mecanismo de defesa. Exato. A natureza ela é tão perfeita que a gente começa a entender que o corpo desenvolve doenças como forma de defesa. E não como forma de castigo, de karma, como eu te falei. Como forma de vou me defender daquilo, então eu vou funcionar diferente para me defender daquilo, porque eu entendi que aquilo, para esse corpo aqui, foi muito horrível, foi um choque, e eu não quero que esse corpo passe de volta por isso. Uma criança, ela não nasce ansiosa. Ela não tem ansiedade desde que ela nasce, mas ela pode desenvolver isso. E aonde uma criança pode desenvolver isso? Desde a infância, desde pequenininho, quando ela passa por situações de perigo. Então, uma criança que fez uma arte em casa e estava com medo da mãe chegar. Por quê? A mãe ia ficar brava, a mãe, meu Deus, não sei, podia bater nela, podia brigar com ela, podia gritar com ela, podia mandar essa criança embora, podia ir embora e deixar essa criança sozinha. Então, o que que vai acontecer com essa criança? Naquele momento que ela fez uma arte, a mãe vai chegar, o que que o corpo vai trazer? Perigo, sua mãe vai chegar, talvez ela te bata, talvez ela faça alguma coisa, o que que a criança vai ficar? Meu Deus, minha mãe vai chegar. Ai, meu Deus, eu preciso esconder isso, eu preciso fazer alguma coisa. Mas o que que ela faz? Ao invés dela expressar isso, ela fala, eu não posso demonstrar, senão minha mãe vai perceber. Ela engole esse sentimento. Daí vai E o que que acumular. é exatamente? E para que que servem os sentimentos, Fernanda? Para a gente expressar. A raiva, ela vem para a gente defender o nosso território. Opa, aconteceu alguma coisa aqui, eu fico com raiva para quê? Para defender a minha opinião, para falar o que eu quero, para defender o meu território e as minhas coisas. A tristeza, ela vem para quê? Para a gente recuar, para a gente olhar tudo. Opa, isso aqui não é bom, isso aqui eu não quero, isso aqui, eu quero esse caminho aqui. A tristeza, ela também vem para a gente pensar na situação e escolher a melhor direção para a gente. O medo, mesma coisa. Para que vem o medo? Perigo, algo está acontecendo. Ou você tem que correr, ou você tem que fugir, ou você tem que se travar ali, porque algo muito ruim está acontecendo. Então, essa criança aí que se sentiu ansiosa a hora que a mãe ia chegar, por que que ela ficou assim? Porque ela podia apanhar. Só que o que que aconteceu? Opa, não posso demonstrar porque senão minha mãe vai perceber. O que que ela faz? Engole o medo. Quando na verdade o corpo trouxe o medo para quê? Para você expressar, não para engolir. Tá. E não Soltar. guardar. E o corpo não entende você engolir sentimentos. O corpo não entende você engolir medo, não entende você engolir raiva, porque ele fez para você pôr para fora. Então, o que que vai acontecer? O corpo dessa criança vai entender assim: aconteceu uma situação muito horrível. Perigo, você vai apanhar, algo muito ruim pode acontecer, essa criança fica em estado de alerta. A mãe descobriu? Às vezes não. A criança apanhou? Às vezes não. Só que aquilo, naquele momento que ela descobriu que a mãe estava chegando, foi um choque. Vai ser a pior coisa do mundo para mim. O adulto sabe lidar com uma situação dessa, a criança não. É uma confusão enorme na frente dela, ela não sabe que atitude tomar. O medo do que vai acontecer, né? Fica guardado. É isso. Exato. E uma situação como essa, você vai falar, Ellen, mas isso daí não é um trauma, é uma situação que a gente passa dia a dia. Mas para a criança foi a pior coisa do mundo. Então, trauma não é uma coisa assim que precisa ser um acidente, precisa ser uma morte, precisa ser um abuso ou algo grave. Trauma é tudo que a criança estava bem, estava ok, estava tudo beleza naquele momento. Mas aconteceu alguma coisa que a cabecinha dela não soube lidar. Então, esse não saber lidar, o que que ela faz com o sentimento, fica uma confusão tão grande que ela engole. E o que Entendi. que a mente faz? Ela liga esse estado de alerta. O que que acontece na fase adulta? Você é uma criança ainda? Não. Você sabe que você precisa reagir daquela maneira? Não, o adulto já lida de outra forma. Mas quando você passa aquele estresse no trabalho, que você fica ansiosa, meu Deus, meu chefe está me cobrando, meu Deus, será que eu vou ser demitida? É como se a mente falasse assim: já conheço essa história, já conheço esse medo, conheço esse sentimento, conheço esse risco. Vou ligar o alerta, porque eu já senti isso lá atrás na minha vida. Uhum. Então, eu vou ligar o alerta aqui, vou trazer taquicardia, vou trazer falta de ar, para quê? No meu caso, crise.
para a criança entender, o adulto ele traz isso por quê? Porque é como se ele estivesse revivendo a situação da criança. Por isso que o corpo traz as mesmas reações, porque ele revive o mesmo trauma. O mesmo sentimento. E daí você vai me falar, Ellen, mas é meu chefe, não é minha mãe. Mas o corpo não entende. Muda o plano de fundo, mas o sentimento é o mesmo. E qual a relação que tudo isso que eu tô te falando, tudo isso que a gente falou até agora, tem com a epilepsia? Bom, a gente falou de alguns conflitos aí da criança e da onde isso pode vir? Da onde que pode vir a epilepsia? Falando lá da medicina germânica, que a gente tinha comentado do médico que mapeou o cérebro, o que que o Dr. Hammer fez? Ele entendeu que a epilepsia, ela sempre afeta uma parte do cérebro onde tem um conflito motor. O que que é um conflito motor? Um conflito de movimento, onde o corpo precisa ter um movimento. Um exemplo de conflito que poderia envolver isso, por exemplo, uma criança que foi tomar injeção com o pai, e quando ela foi tomar injeção com o pai, esse pai segurou essa criança. O que que acontece? Quando esse pai segura essa criança, o que que a criança quer fazer? Meu Deus, eu tô com medo, eu vou tomar injeção, eu quero correr daqui, eu odeio injeção, vou sair correndo, não quero viver isso. E o que que acontece? O pai segura, porque a criança precisa tomar injeção, só que ela não entende que isso vai ser pro bem dela. Então, quais são as reações que essa criança quer ter na hora? Eu quero lutar, porque eu não quero estar aqui para tomar essa injeção. Eu quero fugir, porque eu não quero estar aqui. Isso aqui é doloroso, isso aqui é ruim para mim, eu não quero. E ele tenta um, tenta outro, não consegue lutar, não consegue fugir. Qual que é o último recurso do corpo? Congelamento. De desligar e falar: bom, já que os outros não deram, vou me fingir de morto para isso aqui não dar certo. Você acredita que eu já vivi isso? Jura? Quando eu fui com o meu pai, eu queria não, meu pai e minha mãe queriam que eu fosse tomar vacina e eu tava morrendo de medo. E eu lembro que meu pai me segurou para tomar vacina. Gente, isso não foi combinado, viu? Não foi. Mas eu já E o que vivi que isso. você sentiu na hora? Morri de medo. Morri de Por... medo, eu queria fugir por tudo. Queria fugir, por quê? Porque aquilo era um perigo para você. Então, o que que acontece? O corpo chega nesse ponto de quase desligar, porque ali é uma situação de muito medo, um choque muito grande para a criança, que a pessoa que gerou ela, que está ali cuidando dela, está obrigando ela a realizar. Uhum. Então, o que que acontece? Quando esse corpo descansa e ele entende que o perigo já passou, é como se ele precisasse reagir para voltar à vida. O que que é esse reagir? É tipo um peixe quando sai da água e a hora que ele se dá conta do que aconteceu, ele começa a se debater para entrar na água. É a mesma maneira do nosso corpo reagir. Em dias que você estava muito ansiosa no trabalho, eram os dias que você chegava em casa e depois e tinha crise. Então, o que que acontece? Você passou por uma situação de risco muito grande, você estava naquele pico de estresse. A hora que seu corpo descansou, começa a se debater. Assim como o corpo fala, reage, vive. Então, o corpo ele não está fazendo isso porque é um karma, porque é algo que você merece, não. Eu estou fazendo essa criança reagir para ela viver. Então, é uma forma do corpo te proteger trazendo essa reação, assim como todos os sintomas, não vou dizer todas as doenças, porque a hipnoterapia, ela atua em causas emocionais. Então, assim, se você teve um trauma físico, quebrou um braço e sente dor, a hipnoterapia não trata isso. Ela trata no sentido de você ter algum trauma emocional. A sua cabeça sabe que você não quer ter uma crise, que não é a hora, que você não está sendo segurada pelo seu pai. Mas é como se ela estivesse passando por aquilo. Então, o que que o coração fala? Vem sintoma, vem Uhum. sensação, vem ansiedade, vem tudo. Por quê? Porque essa menina precisa entender que ela precisa se proteger antes dessa situação ruim acontecer. Então, mesmo conscientemente, a gente não querendo passar nessa situação, o que que o sentimento faz? Traz o medo, que o medo é bom para ela. O medo protege, o medo faz a vida dela continuar, Entendi. entende? Muito bom. E de que maneira, Fernanda, que a gente trata isso com a hipnoterapia? Lembrando, essa situação que eu trouxe pontual para você é uma das possibilidades. Não é determinista, não é que se isso aconteceu com você, você vai ter uma crise ou vai desenvolver epilepsia. Eu, por exemplo, morri de medo de agulha também.
Meu pai era desses que nem o seu, ele me segurava, ele me amarrava, ele me abraçava. Só que o que que acontece? A sua criança teve uma percepção disso, a minha criança teve outra. A sua criança entendeu isso é a pior coisa do mundo. A minha criança pode ter entendido outra coisa e não ter desenvolvido o sintoma. O que que a gente faz numa sessão de hipnoterapia, Fernanda? Primeiro, a gente libera essa emoção. Então, se essa criança, a hora que o pai estava segurando, queria chorar, queria gritar, mas engoliu aquilo para não ficar pior a situação, a gente precisa pôr essa tristeza para fora. Se aquela criança, naquele momento que estava sendo segurada, queria, sei lá, morder o pai para tentar sair dali, mas não fazia isso porque ia ser pior morder o pai, a gente vai liberar essa raiva de forma mecânica. A gente vai liberar isso em forma de ação do que a criança não fez, do que a criança engoliu. Como no caso, por exemplo, você trouxe que era muito medo da agulha e muito medo de não poder sair dali, o que que uma criança que sente medo quer? Ela quer se sentir acolhida, quer se sentir entendida, quer se sentir protegida e não em risco. Então, o primeiro passo da sessão de hipnoterapia é justamente você liberar esse sentimento. Então, isso nessa técnica feita de uma forma mais profunda. Por quê? Porque a gente só não vai passar a situação na imaginação, a gente vai liberar fisicamente o que ficou preso. Segundo ponto, qual que é o segundo passo na sessão de hipnoterapia? Liberou aquele negócio pesado, aquilo que você tinha engolido, que a criança entendeu que era melhor engolir? Qual que é o segundo passo? Essa criança, quando ela passou por esse momento, o que que ela fez? Bom, eu odeio injeção, meu pai está me segurando, ele está me expondo a uma situação de risco. Então, tudo que é uma situação de risco eu tenho que me proteger. Meu pai não gosta de mim, ele está me submetendo a isso. E essa criança veste o óculos dessa percepção, entendendo que isso é ruim, que eu não posso fugir, que eu não posso correr, que meu pai quer me fazer isso para mim. Então, isso foi que uma criança de, sei lá, poucos anos entendeu. Só que você é adulta, você já sabe, poxa, eu sei que meu pai podia ter feito diferente, eu podia ter conversado, mas, cara, eu tava me debatendo tanto que eu acho que foi o único jeito dele me fazer entender de eu tomar a injeção. Por quê? A injeção ia me proteger, a injeção ia preservar a minha saúde, ia fazer bem pra mim. A adulta entende. A criança não entendeu e vestiu o óculos da percepção errada. O que que a gente vai fazer no processo? Trazer essa nova percepção. Vai conversar, ó. Fernanda pequenininha, seguinte, eu sei que foi horrível. Eu sei que você ficou ansiosa, você ficou com muito medo. Eu sei muito bem como é isso, porque até hoje eu sinto esse medo de não conseguir reagir, me livrar, sair dessa situação. Mas deixa eu te falar, hoje eu cresci e eu entendi o seguinte, injeção é importante. Eu sei que seu pai te segurou, eu sei que você se sentiu assim, mas ó, seu pai não sabia fazer de outro jeito. Ele não sabia conversar com você, ele também estava desesperado tanto quanto você, mas não desesperado porque você ia tomar injeção, mas porque você não parava e ele não sabia como fazer isso. Então, eu, adulta, estou aqui para te dizer hoje o seguinte: seu pai fez o melhor que podia por você. Foi uma situação difícil, mas ó, tomar aquela injeção preveniu que você tivesse tal e tal e tal e tal doença. O que que vai acontecer com essa criança? Peraí, então quer dizer que não é que eu não podia me defender? Não é que eu não podia correr, não é que aquilo era perigoso para mim, quer dizer que eu posso me defender se eu quiser, só aquela situação foi uma situação diferente porque eu precisava tomar injeção? O que que acontece com essa criança? Ela tira esse óculos. Antes ela enxergava assim. Antes ela enxergava com essa visão turva porque a criança não tem maturidade para escolher a maneira que ela vai olhar. A maneira que ela entendeu para ela é aquilo e ponto final. Você adulta hoje já enxerga diferente e mostra essa nova percepção. O que que essa criança vai fazer? Nossa, então eu não preciso mais ficar nesse modo de defesa. Então eu não preciso mais ficar nesse estado de alerta o tempo todo que alguma coisa estressante acontece comigo. E o que que acontece na sua vida adulta depois de você tratar e ressignificar esse sentimento? O que que é ressignificar? Antes era medo. Eu mudei aquele óculos e trouxe para ela que é proteção. O que que vai acontecer com você na atualidade? Nossa, tá difícil aqui, eu queria correr desse trabalho. Nossa, eu queria sair, eu queria fugir daqui hoje, eu queria bater em todo mundo. Opa, peraí, conheço essa situação. Já vivi isso.
Ah, quando eu estava lá com meu pai, eu queria fugir, eu queria correr e eu não podia, eu achava que eu não conseguia, que eu não era capaz. Peraí, o que que eu entendi com aquela criança? Entendi que ela pode se defender sim, entendi que aquele foi um caso isolado, entendi que não era uma coisa para ela ficar tão com medo assim, e sim que era uma coisa boa para ela. Aquela criança ficou leve, eu posso ficar também. Então, eu posso enxergar a situação estressante de outra maneira hoje. O que que seu corpo vai fazer? Opa, peraí, se a Fernanda não está enxergando isso mais como aquela gravidade da criança, então para que que eu vou trazer uma crise para ela? Para que que eu Uhum. vou trazer aquele medo todo? Então, o seu corpo se restabelece com uma nova visão, uma visão mais madura e não aquela visão que a gente aprendeu lá atrás na nossa criança. Porque era com o nosso pai, a gente era muito pequeno, a gente não entendia direito. Trazendo essa nova percepção, o corpo entende, não, então eu não preciso trazer essa crise novamente. Entende? Uau, Faz sentido? total, total sentido. Nossa, e ficou muito claro. É uma coisa que às vezes quando a gente ouve, é uma coisa tão óbvia, Uhum. né? Mas assim, e por que que a gente não tem essa percepção, essa ideia? Fala, nossa, mas por quê? Por que que a gente não tem essa percepção, né? É tão difícil assim cair a ficha. Por quê? Depende a maneira que cada um olha. Não é determinante que tem a mesma criação, então vai perceber da mesma maneira. Cada pessoa é uma, ela enxerga as coisas de um jeito e por isso que cada tratamento aqui é diferente. Se você Entendi. vier tratar isso, ou se outra pessoa vier tratar isso, pode ser que pareçam as situações, pode, mas cada pessoa é tão única, cada pessoa tem tão particularmente os seus traumas, que o tratamento é totalmente diferente. Por isso que a gente diz que é personalizado. Porque o mesmo sintoma tem tratamentos diferentes para diferentes tipos de pessoas, porque cada pessoa encarou de um jeito. Nossa, muito bom, muito, muito, muito obrigada, Ellen. E me diz uma coisa, tem algo a mais para completar ou dá para passar para a próxima? Eu creio que não. Pode passar. Tá. Essa pergunta acho que muitas pessoas têm curiosidade em saber. Eu avisei vocês que tá bem interessante, não avisei? Ficou com aquele gostinho de quero mais. Pois é, então começa a contar nos dedinhos aqui. Vou pensar se vai ficar só na semana que vem ou se eu posto ainda essa semana a continuação da minha conversa com a Ellen, certo? Se você gostou do vídeo até aqui, por enquanto, já deixa o seu like. Não se esqueça também de se inscrever aqui no meu canal e de ativar o sininho. A gente se vê em breve. Um beijo bem carinhoso a você que assistiu o vídeo até aqui. E até lá. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite, viu, Ellen? Pelo convite. Ai, meu Deus do céu, guria, eu vou parar, tá? Por ter aceito o Stop. convite. Obrigada por ter aceito o convite. Ah, daqui eu achei que você ia começar do zero. Vamos lá, de novo. Mas vai pro erro de gravação. Fica assim. Vai? Ah, que ótimo. Não tem problema, né? Não, a gente passa vergonha junto. Tá bom.